Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa qualitativa. Apesar de ser um tipo de pesquisa amplamente utilizado na academia, cada vez mais pessoas têm se agradado e observado o potencial da pesquisa qualitativa, nós temos ainda muitas dúvidas com relação a como estruturar essa metodologia da pesquisa qualitativa, e especialmente quando se trata de deixar claro a questão de amostra, critério de exclusão, inclusão. Então, nós vamos fazer esse vídeo hoje, essa aulinha, baseada na pergunta do Giramundo. Ele colocou o seguinte: Prof, estou a fazer uma pesquisa qualitativa, mas tenho dúvida na população e amostra, sabendo que é um estudo de caso de análise documental de uma só empresa. A minha questão é: onde tiro população e amostra numa só empresa que estou a analisar os documentos? Bom, ele colocou assim: bom dia, melhores cumprimentos, Armando, a partir de Angola. O que nós vamos ter que pensar aqui? Primeira coisa, pesquisa qualitativa na questão de amostra, ela é muito flexível, até mesmo porque o seu foco não está na amostra, mas na qualidade, ou melhor, não no número de amostra, mas na qualidade desta amostra. Nesse caso, o Armando está fazendo um estudo de caso, que é uma das possibilidades da pesquisa qualitativa. Os dados são coletados através de documentos. Então, veja, a coleta é em cima de documentos, que ele vai dizer como ele vai analisar esses documentos. São documentos de uma empresa, porque ele está analisando um estudo de caso. Neste caso, eu trocaria população por ambiente de estudo, porque nesse caso não envolve uma população específica, até pela nomenclatura. Eu confesso que eu já vi alguns materiais que, mesmo sendo um estudo de caso, alguns dos professores ou alunos se perde e coloca população. Mas lembra, população vem de povo. No caso do estudo científico, está se referindo àquela comunidade que ele está estudando, aquela parcela de população. Eu poderia dizer pessoas, mas tem algumas questões conceituais aqui que eu vou usar entre parênteses pessoas, então, mas a gente deixa claro que tem algumas questões conceituais, essa questão de povo, pessoa, população, que não é o objetivo desse vídeo, eu posso falar com vocês outra hora. Mas, nesse caso aqui do Armando, eu colocaria ambiente de estudo, e aí sim, o estudo de caso realizado numa empresa, e aí você vai ter que não digo decifrar, você vai ter que detalhar a empresa. Se você tiver autorização, você pode citar o nome, mas você também tem como direito manter a ética e o sigilo na pesquisa e não citar o nome. Por exemplo, ambiente de estudo. Estudo de caso realizado numa empresa do setor X, da cidade X, com faturamento X, se você estiver classificando PME ou outro tipo de organização. Enfim, você vai trazer o histórico, né, o perfil, o parâmetro ali que você está querendo abordar nessa qualidade de amostra. Aí você coloca população e amostra. Então, veja, esses termos, essas terminologias são usadas num outro cenário. Como eu falei, nesse caso, o correto seria você substituir por ambiente estudado. E aí, ao invés de utilizar amostra, você pode ou fazer um subtópico no ambiente de pesquisa ou usar métodos, tá? Eu não digo ferramentas, porque a ferramenta vai ser como você o que critério você vai utilizar para colocar. Mas, para analisar esses documentos que você está abordando. Mas o documento vai ser uma ferramenta na medida que é através dele que você vai coletar as informações. Então, ele pode ser um meio de coleta ou coleta de dados. Os dados serão coletados através dos documentos XYZ da empresa. Por exemplo, você colocou lá no ambiente de estudo toda a característica da empresa. E digamos que esses documentos que você irá analisar analogamente serão os demonstrativos contábeis.
Quais demonstrativos? Eu vou utilizar o fluxo de caixa. Então, você vai colocar meio de coleta de dados, tá? Então, para análise ou para a coleta dos dados, serão investigados o demonstrativo contábil do fluxo de caixa. Ou o fluxo de caixa, como o seu estudo estiver sendo conduzido. Essa questão de nomenclatura, é bom vocês sempre estarem bem atentos, porque se você tem os professores, as academias, as áreas, as vertentes, usam diferenciados, mas é bom no seu estudo sempre você entender o seu ambiente e manter homogêneo. Citou uma vez de uma determinada forma, cite até o final. Então, vamos lá. Você está falando que você vai investigar como meio, tá, de coleta de dados ou como meio de obtenção de informações a questão dos documentos. E aí você vai dizer como que você está coletando, qual documento que você está coletando, qual período que você está coletando, como você obteve acesso a esse material. Se você teve que pedir para alguém da empresa te fornecer e você forneceu, ele assinou o TLSE, que é o termo de livre esclarecimento e consentimento, que você está pegando essas informações. Se você for de um escritório de consultoria ou de contabilidade, você tem que ter esse termo. Se são empresas que têm, vamos supor, você está investigando o balanço social de uma empresa específica com as informações disponíveis abertamente. Então, você também tem que citar como foi coletado. Então, veja, a metodologia, ela tem algumas nomenclaturas que podem servir para um ambiente ou pode servir para outro. Tome cuidado com isso, porque às vezes a gente fica tão ansioso, preocupado com essas nomenclaturas, que acaba esquecendo realmente para que serve. Então, o que você tem que deixar claro na metodologia do seu estudo? O que você está fazendo? Lembre-se, pesquisa qualitativa é uma pesquisa que tem abordagem qualitativa. Então, ela vai ser uma pesquisa exploratória, porque a maioria das pesquisas são exploratórias por si só, uma vez que você tem que explorar o material. Você vai deixar claro qual é o ambiente que você está pesquisando. Nesse caso, o ambiente de pesquisa é uma empresa. Quando você fala de população, é porque você está investigando uma população específica. Por exemplo, estou aplicando um questionário X numa região sul da cidade de São Paulo. Então, se é qualitativa, você vai dizer quais são os critérios que você considerou para coletar nessa informação. No caso de quantitativa, aí você vai ter que justificar o seu N, como que você tirou o N dessa amostra que você está buscando. Mas lembre-se, o que você tem que colocar é aonde você está coletando essas informações, de que forma você coletou essas informações, quais as ferramentas que você utilizou para coletar essa informação e como você tratou ou irá tratar essas informações. Como que você vai analisar? Se for qualitativa, é análise de conteúdo, aí você provavelmente vai esbarrar na Bardan. E aí você tem que categorizar. Se for só uma análise documental, como é o caso aqui, quais são os critérios desse documento que você irá analisar? Qual é o período que você vai analisar? O que você encontrou? Por que você separou esse período? Enfim, a forma de obtenção dos dados, como você coletou, quais os cuidados que você teve a coleta, quais os cuidados que você teve para analisar ou irá ter para analisar esse material, e você vai traçando todo o percurso que você fez ou vai fazer para desenvolvimento de sua pesquisa. Então, algumas terminologias vão caber, algumas não, mas o importante é que você traga uma metodologia bem clara do que foi ou será feito, de onde foi ou será feito, de como será tratado ou foi tratado e como você vai fazer para transformar isso em informações que possam responder. Aqui uma coisa bem importante, responder seu problema de pesquisa e seus objetivos. Muitos trabalhos se preocupam muito com a metodologia, em escrever essa metodologia e não se preocupam se essa metodologia está respondendo, se vai ser suficiente para atender a resposta do seu problema de pesquisa e dos seus objetivos.
tá ok? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e principalmente sempre contar com a nossa presença. Um grande abraço!